Bom, pessoal, hoje eu vou resolver aí um exercício de matemática, né? Um desafio de geometria, tá? Então tá aqui referenciado a página do Instagram da qual ele é. E é isso, vamos começar a rabiscar ali na lousa aí para direcionar as ideias. Depois a gente vai para a mesa digitalizadora para fazer as figuras mais certinho, tá bom? Vamos lá. Bom, tá aí colocado na lousa então o desafio, que eu já mostrei de onde ele é, já está devidamente referenciado. Eu queria agradecer ao meu primo que me mandou, eu mostrei essa página aí para ele no Instagram, e embora eu acompanhe a página, às vezes você perde algumas postagens, né, porque o cara posta muita coisa, só exercício difícil, só desafio. Então agradecendo aí ao dono da página que postou esse desafio e ao meu primo que mandou ele para mim. Aparentemente parece até um exercício simples, né? Eu esqueci de fazer um detalhe aqui, que é o detalhe que faz toda a diferença, porque você tinha esse ponto ligado nesse outro ponto, certo? E aqui é que formava o ângulo que ele perguntava. A pergunta do problema é esse ângulo aqui, tá? Mas por enquanto, não vamos desenhar isso não, tá? Não vamos desenhar isso não, porque senão vai poluir muito a figura e eu quero mostrar, né, a saída deste desafio. Lembrando que é um desafio, então já envolve um pouco mais de conhecimento de geometria, tá? Mas vocês têm condições aí, quem se interessa por esse assunto, de ir me acompanhando, e é o desafio mais bonito que eu vi nos últimos anos, né? Então, nos últimos meses, né? Últimos anos seria exagero. Enfim, tirando esse tracejado daqui, que no começo vai nos atrapalhar um pouco a visualização, a primeira ideia, a gente que já tem um pouco mais de experiência com geometria, a primeira ideia que a gente tem é fechar essa figura, certo? Fechar, isso é ligar os pontos aí que estão soltos, fechar a figura, que era um Z, né, com esse tracejado no meio, em um quadrilátero. E por quê? Isso por quê? Porque isso daí, fazendo dessa forma, a gente separa essa figura em dois triângulos, e não são quaisquer triângulos, a gente separa eles em dois triângulos isósceles, tá? Então a gente tem um triângulo isósceles aqui, azul, azul, vermelho em cima, e azul, azul, né? Azul, azul, vermelho embaixo, tá? No triângulo isósceles, já é uma coisa que a gente usa muito em geometria. Triângulo isósceles é algo que aparece muito nos problemas de geometria. O que a gente sabe? A gente sabe que os ângulos da base são iguais. Então, se você tiver, por exemplo, um triângulo de cima, o ângulo do vértice 36, você chama os dois da base, já que eles têm que ser iguais, tá? Reproduzir o triângulo que está deitado, reproduzir ele aqui em pé. Você sabe que aqui tem que ser alfa, aqui tem que ser alfa, e aí a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo tem que dar 180 graus, então é só você fazer 36 mais 2 alfa igual 180, equação do primeiro grau, você tira o alfa aí sem problema. A gente que já tem uma certa experiência faz essas contas de cabeça, tá? A gente simplesmente faz 180 menos 36 dividido por 2, que dá 72, tá? Da mesma forma também, a gente faz aqui com 24, 180 menos 24 dividido por 2, que vai dar 78, tá? Se você não consegue fazer isso de cabeça, não tem problema. Faz essa montagem que eu já fiz para o de cima, você vai fazer igual para o de baixo, só vai mudar que aqui é 24, portanto aqui também vai ser 24, você vai chegar no primeiro caso no 72 e no segundo caso no 78, tá? Tendo aí os ângulos internos desse quadrilátero, eu vou falar para vocês a primeira ideia que eu tive, que também foi a ideia que um amigo meu, um outro amigo meu, não meu primo, para o qual eu mandei esse problema, ele teve. A gente tem uma certa experiência com geometria, a gente olha para um quadrilátero e dá vontade de colocar esse quadrilátero inscrito em uma circunferência. Como assim? Já mostro aqui embaixo. Ó. Quadrilátero inscrito em uma circunferência é o quadrilátero em que os 4 pontos dele estão em cima da circunferência, tá? Então dá vontade da gente fazer, eu não vou fazer porque a circunferência vai ficar horrível, e para dar o enquadramento aqui do celular eu estou escrevendo meio de lado, né? Então tá ficando meio... os desenhos não estão ficando muito legais, né? Na aula presencial eu tamparia, se fosse o caso, né, a visão das pessoas momentaneamente, faria os desenhos e depois continuaria explicando. Mas aqui eu não quero fazer isso não. Então isso é um quadrilátero inscritível aqui embaixo. Já adianto para vocês que não dá certo fazer isso daqui. Foi a primeira coisa que eu pensei quando eu olhei e foi o que esse amigo meu pensou também. Por quê? Por que não dá certo? Porque para o quadrilátero ser inscrito numa circunferência, isso é fácil de demonstrar, mas não vem ao caso agora,
os ângulos opostos, ou seja, esse e esse, por exemplo, tem que somar 180 graus. Então, para o quadrilátero inscritível, como eu disse, é fácil de demonstrar, mas não é o caso agora, verde mais vermelho tem que dar 180. Assim como o preto, na verdade cinza, né, que minha caneta tá meio ruim aqui, mas esse preto acinzentado aí, mais o azul, também tem que dar 180, o que não é o caso aqui. Se você somar 72 com 78 vai dar 150, é menos de 180. Se você somar, né, esses dois aqui, previamente some eles, previamente some esses dois aqui também, e aí soma esse resultado com esse resultado, vai dar mais de 180. Então, este quadrilátero aqui, em questão, não pode ser inscrito numa circunferência, então essa saída não é possível, tá? Mas André, qual seria a vantagem de inscrever o quadrilátero numa circunferência? Pelas teorias de ângulos na circunferência, a gente teria algumas deduções interessantes aqui, se fosse o caso, tá? Lembrando que para o pessoal do técnico noturno eu acabei não abordando ângulos na circunferência, porque a gente tinha um cronograma para cumprir, e aí a gente acaba selecionando as partes da matéria que são mais úteis para o curso técnico do pessoal, tá? Então isso eu não abordei, mas eu tenho parte dessa aula dada num curso que eu ofereci de extensão, né? Quando começou a pandemia, o Cefet abriu essa oportunidade aí pra gente, para nós professores, e eu ofereci um geometria no qual na primeira aula eu falei de ângulos na circunferência. Acho que eu até vou deixar o link aí na descrição, tá? Que não vem ao caso aqui, mas se alguém tiver aí a curiosidade de ver como é que seria o comportamento dos ângulos na circunferência, é algo interessante. Lá os desenhos estão bem feios, tá? Porque eu estava aprendendo a desenhar na mesa digitalizadora, então não reparem. Então por isso que ele está no link do Google Drive, não aberto aqui no YouTube. Foi uma das primeiras aulas que eu dei na mesa digitalizadora. E ainda não tinha essas luzinhas aqui e tal, né? Eu também, pessoalmente, acho que para as aulas nos aplicativos, Microsoft Teams, Google Meet, enfim, não fica tão legal. Fica muito pequenininha a tela, é diferente da sala de aula. Ou eu que não saiba deixar, ou eu que não sei deixar a tela maior, né? Mas enfim, não sei. Então vai ficar assim mesmo. A gente também que tem uma certa experiência com geometria, a gente conhece muito bem esse triângulo que está aqui em cima. Ele é um triângulo áureo. O que é isso? É o triângulo 36, 72, 72. Neste triângulo existe a proporção de ouro, que é o número φ. É φ, hein? E não pi. O φ minúsculo pode ser assim ou pode ser assim. Eu gosto mais de fazer desse jeito em cima aqui, que parece um 4, meio mal desenhado, mas eu gosto mais de fazer desse jeito. O número φ é aproximadamente 1,618, é um número muito bonito, uma proporção aí que aparece em várias coisas na natureza, nas partes do corpo humano e tal, né? Onde é que esse número aparece nesse triângulo de cima? Ele aparece dividindo o lado maior, né, os dois azuis são iguais, são congruentes, pelo lado menor. Essa é a proporção áurea. Esse triângulo, ele está dentro de um polígono regular, muito conhecido nosso também, que é o... Deixa eu fazer os pontinhos primeiro, para ver se vai ficar legal o desenho, que é o pentágono regular. Tá? Pentágono regular, meio tremido os segmentos, mas ok. O pentágono regular tem esse triângulo dentro dele. Basta você traçar duas diagonais. Quaisquer diagonais? Quaisquer diagonais. Vamos seguir a mesma lógica de cores ali para ficar claro o que eu estou querendo dizer. Então você traça uma diagonal, traça outra diagonal. Pelos ângulos internos do pentágono, esse triângulo está ali dentro, tá? Ele vai ser 72, 72 e 36. Tá? Não vou nem escrever para não poluir a figura. Então existe um pentágono regular que contém esse triângulo. Como esse triângulo está sempre dentro do pentágono regular, eu posso desenhar, acrescentar essa figura, né? Cuidado que aqui eu fiz o triângulo de pé, que ele está deitado, tá? Mas só eu fiz ele de pé para facilitar a visualização. Então você pode muito bem vir aqui nessa figura e desenhar, ainda não usei verde, vamos usar o verde então. Desenhar um pentágono regular. Você já tem 3 pontos dele, você tem um lado e 2 diagonais. Então você pode vir aqui, acrescentar um 4º ponto e vir aqui acrescentar um 5º ponto. E pode surgir dúvida, será que o 5º ponto está aqui? Ou será que o 5º ponto está aqui? Já adianto para vocês que ele vai ficar fora, tá? E você não precisa fazer o desenho certinho para ver isso. Né? Tanto que o meu não vai ficar, o meu vai ficar super torto, aí, super desproporcional. É mais para mostrar para vocês a ideia, tá? É mais para mostrar para vocês que na geometria você não precisa fazer os desenhos precisos, claro, né? Na hora que você está explicando é bom, mas vocês como alunos não precisam, vocês precisam compreender
a ideia, tá? Ah, André, mas como que você enxergou esse pentágono aí? É experiência, né? Você não vai enxergar isso do nada. Agora, por que eu sei que o ponto não está aqui e ele está aqui fora? Talvez não exatamente nesse lugar, para dar a figura certinha, mas está fora. Por quê? Porque a gente sabe do pentágono regular, repara que aquela figura está deitada, então esse lado aqui, ó, e esse lado aqui são esses lados aqui, ó, tá? São esses lados aqui. E a gente sabe que esse ângulo, né, isso aí, vocês podem ir distribuindo os ângulos aí dentro do pentágono e tal. Nesse vídeo não vem ao caso isso, mas a gente sabe, a gente que tem mais experiência com geometria, que lembra que isso é um desafio, que esse ângulo mede 36. Então, esse ângulo inteiro tem que medir 36. Se eu tivesse posto o ponto aqui dentro, ó, ele mediria menos de 24. Então, eu sei que está lá fora, porque é 24 e mais... Agora manchei tudo. É 24, deixa verde mesmo, é 24 e mais um golinho. Então eu sei que ele fica fora, tá? Então nós temos aí o pentágono regular, que é o que vai ajudar a gente e muito nessa resolução, tá bom? Vou terminar esse exercício na mesa digitalizadora. Como eu falei, aqui não é sala de aula, e na mesa digitalizadora o desenho fica com muito mais qualidade que aqui na lousa. Na lousa eu iria caprichar, rabiscar menos, fazer um outro pentágono, mas também teria uma lousa maior e não teria o problema do enquadramento, né? Aqui, vamos terminar na mesa digitalizadora. Essa é a primeira sacada desse exercício, essa eu tive, tá? E tem a segunda eu confesso que eu não tive, mas ela é muito bonita. Vamos então para a parte 2 e vamos finalizar esse cara aí. Bom, como a gente já falou na lousa, né, vocês já viram o PowerPoint aberto, então já teve um spoilerzinho aqui. A figura que a gente tem do exercício é essa. Aqui foi nos dado que o ângulo mede 36 graus. Aqui foi nos dado que o ângulo mede 24 graus. Todos os segmentos vermelhos têm a mesma medida, tá? Aí ele fez esse tracejado aqui que lá na lousa eu não estava colocando e nos pergunta este ângulo aqui, tá? E a gente já mostrou ali na lousa, né? Já expliquei que esse ponto, com esse ponto e com esse ponto são pontos de um pentágono regular, de modo que o lado que eu completaria aqui seria um dos lados do pentágono regular e os segmentos vermelhos seriam as diagonais. Então aí você já começa a rabiscar sua figura, tá? Dentro do pentágono regular, isso é importante falar, porque afinal de contas, como eu falei, isso aqui envolve experiência, mas eu quero que vocês me acompanhem e não simplesmente aceitem tudo que eu vou falar, tá? Então, desenhando aqui, ó, um pentágono regular, aqui no cantinho, a gente consegue saber os ângulos dele, tá? A soma dos ângulos internos de todo pentágono convexo é 540 graus. Se você dividir 540 por 5, vai dar 108. Então, todos esses ângulos internos aqui medem 108 graus. Aí você traça as diagonais. Veja, vou traçar em vermelho igual tá ali, vou fazer em pé só para facilitar a visualização. Ali tá deitado, mas é a mesma ideia, tá? Você fabricou aqui um triângulo isósceles, que eu já falei os ângulos que estão dentro dele, né? Mas vamos revisar novamente. Esse aqui também é isósceles, tá? 108, 108, aqui ó, chama aqui de θ, chama aqui de θ. Você vai fazer 108 mais 2θ igual 180. Resolvendo essa equação do primeiro grau, você vai tirar, como eu já tinha comentado lá na lousa, mas não tinha mostrado, que aqui mede 36, que aqui mede 36 também, e aqui a gente já falou que é 108, tá? Claro que eu não mostrei aí como calcular a soma dos ângulos internos de qualquer polígono, mas senão esse vídeo vai ficar enorme, tá? Depois vocês aí, qualquer dúvida, me procurem ou deem uma olhada aí como é que calcula a soma dos ângulos internos, mas para um pentágono é 540. Como tudo tem que dar 108, a gente sabe que esse pedaço mede 72, tá? Dá mesmo raciocínio pro lado de lá. Triângulo isósceles, aqui é 108, fazendo a continha que está em verde ali do lado, 36 e 36. Como isso tudo aqui, ó, quem não entendeu do lado de lá entende agora, como isso tudo tem que dar 108, aqui é 72, tá? Consequentemente, aqui dentro é 36 também, para que no triângulo vermelho, vermelho com essa base preta, dê 180. Então, 72, 72, 36. Ficou apertadinho, mas acho que deu para entender, né? Então, reproduzindo aqui, ó, numa figura um pouco maior do que a gente falou lá,
o que acontece aqui, ó, isósceles, isósceles, então 108 aqui, vai dar 36 nesse, 36 nesse. Podemos pensar a mesma coisa no daqui de baixo, mas não vou escrever porque vai ficar poluído, mas é a mesma ideia. O daqui de baixo que eu falo é esse, ó, um vértice, outro vértice, tá? Viu os 3 vértices aí? Se não viu, eu vou fazer mais marcado. Um vértice, outro vértice, tá? Então vai ficar 36. Tudo isso aqui, como a gente já tinha falado lá na lousa, 36. Agora eu só estou explicando o porquê. E aqui, 72. E a gente já sabe também, ó, que aqui é 72 e que aqui embaixo também é 72, mas aqui eu não vou colocar. Sabe por quê? Porque agora entra a nossa segunda sacada. Não vou fazer ela com a caneta, vou fazer ela mais certinho. A segunda sacada é simplesmente traçar esta diagonal aqui, ó, que eu estou fazendo ela aqui em laranja, tá? Para ficar mais... ficou muito parecido com o vermelho, né? Vamos mudar a cor? Vamos fazer ela em roxo, que aí vai ficar... Agora ficou parecido com o azul, mas ok. Vamos lá. A segunda sacada está nessa diagonal. Porque vocês podem ir fazendo esse jogo aí do pentágono, igual eu fiz pequenininho aqui apertado, vocês vão tirar... Deixa eu ver se está gravando, é que eu estou falando um monte, às vezes não está gravando. Está gravando. Vocês vão tirar que... Não tem mais nada, né? É isso aqui mesmo. Vocês vão tirar aqui este ângulo aqui da mesma forma também. Ó. Eu mudei a cor da diagonal, não deixem isso confundir vocês, tá? Vocês vão ver por que eu mudei depois. Aqui, ó, roxo é uma diagonal. E essa vermelha, nesse ponto verde, até esse ponto verde é outra diagonal. Então, este ângulo aqui dentro, ó, mede 36. Olha só, você tem 36 aqui e 24 aqui. A primeira sacada do exercício, então, é enxergar esse pentágono aí fora. A segunda sacada é você fazer essa diagonal, e essa eu confesso que eu não tive, tá? Eu vi numa outra página, vou deixar o link aí da resolução da pessoa também na descrição. Tá numa língua estranha, não sei se é alemão, húngaro, não, alemão não é, porque as letras são iguais às nossas. Russo, enfim. Então, só tinha o desenho e eu tive que ir deduzindo tudo sozinho, tá? Então, assim, essa segunda sacada eu não tive, mas eu só vi o desenho, a resolução eu tive que pensar sozinho. O ponto é aqui, ó, você tem um ângulo que mede 24 mais 36, que dá 60 graus, certo? E você tem aqui, ó, vamos fazer com a linha ali também para ficar mais legal, e você tem aqui, ó, uma diagonal roxa e uma outra diagonal aqui vermelha. Então você tem um triângulo aqui, que se você fechar aqui, isósceles. Aqui vamos deixar todo mundo roxo, para ficar um padrão aí. Você tem um triângulo, mas não é qualquer triângulo isósceles, não é um triângulo isósceles qualquer. Vou mudar essa cor aqui de baixo, ó. Vamos ver se consigo mudar só a dela. Consegui. Esse não é um triângulo isósceles qualquer, é um triângulo isósceles no qual o ângulo do vértice, que seria o ângulo diferente para os triângulos isósceles quaisquer, né? Porque, olha só, como eu sei que é isósceles, porque aqui é uma diagonal do pentágono, aqui não é uma diagonal do pentágono, mas a gente falou no começo do exercício que esse que eu estou pintando agora, que eu já pintei de roxo, era igual aos outros dois vermelhos, que são diagonais do pentágono. E as diagonais do pentágono, no caso do pentágono, todas elas são congruentes entre si, tá? Então, se vermelho é diagonal do pentágono, esse outro vermelho é diagonal do pentágono, esse roxo é diagonal do pentágono, os três são iguais, e esse aqui mesmo não sendo diagonal do pentágono, a gente já tinha falado, era a condição do enunciado, né, que seria congruente também. Então olha o que a gente tem um triângulo isósceles, vou fazer ele de pé aqui, ó, tem os lados que eu pintei, né, e os lados que eu não pintei, que eu vou pintar de amarelo daqui a pouco, e o ângulo vértice, ó, 36 mais 24 é 60. Se você fizer aquela mesma brincadeira, chamar de alfa, 180, né? Então você vai ficar assim, 60 mais 2α é igual a 180, você vai tirar que o alfa, né? Alfa aqui e alfa aqui, que o alfa mede 60. Então pintando aí o terceiro lado de amarelo, que nem deveria, depois vou passar um preto aqui por cima para deixar algo claro para vocês. Nós temos um triângulo isósceles, que os ângulos da base medem 60 e o ângulo do vértice também mede 60. Então não é qualquer triângulo isósceles, é o triângulo equilátero. O triângulo equilátero é um tipo específico de triângulo isósceles. Para ser isósceles bastam dois lados congruentes. Então o equilátero que tem os três, se você pegar dois, também vai ser isósceles, então ele é um triângulo isósceles, mas não qualquer.
né? Além de ser isósceles, ele é equilátero. Feito isso, acabou o exercício, tá? Acabou o exercício, eu vou apagar essas coisas auxiliares, esses rabiscos auxiliares que eu fiz aqui do lado, para a gente finalizar o exercício, para deixar bem claro, eu vou precisar fazer uma outra figura aqui, então vamos apagar aqui no PowerPoint, eu vou apagar assim mesmo, tá? Porque eu não consigo apagar só os rabiscos, eu tenho que apagar tudo. O exercício está finalizado, a gente já tem a resposta. Lembra que a pergunta do problema é esse ângulo aqui, hein? É esse ângulo aqui. E a gente agora é capaz de responder a pergunta do problema. Vamos dar nome aos bois aqui, porque a gente vai precisar fazer um caso de congruência dos triângulos. Então vamos chamar esse vértice de A, esse de B. Esses dois não precisam, então não vou dar nome. Esse aqui externo, que não tem nada a ver com o pentágono, só tem a ver com o triângulo, eu chamo de C. E esse aqui de baixo, ó, eu chamo de D. Tá? Então temos aí 4 pontos. E esses 4 pontos, a gente tem uma situação muito interessante, que agora eu vou tomar cuidado até com as cores, para reproduzir ela aqui, ó. Então eu fiz roxo, azul escuro, né, azul marinho, e azul marinho. Calma que já vai ficar claro o que eu estou desenhando. Um pauzinho e um pauzinho, certo? E aqui, ó, os outros dois tem um que é amarelo também, mas eu passei o preto por cima, então eu vou fazer os dois roxos também, tá? Pra cá. Ui, beleza. Tá? Esse aqui seria o lado que a gente inicialmente chamou ele de vermelho e depois pintou ele de preto por cima, tá? Então os três são iguais aí entre si. É os três que a gente pintou de preto. Quem ainda não compreendeu o que eu estou fazendo aqui, calma que eu vou pôr as letras, vai ficar mais claro, tá? Eu não estou reproduzindo o desenho todo, eu estou reproduzindo só uma parte dele. Para quem ainda não ficou claro que parte é essa e por que eu estou fazendo isso, deixa eu terminar que eu já explico, tá? Então aí aqui, ó, ficou tracejado, não ficou tão bonitinho igual ali, mas melhor do que ficar 2 horas aí fazendo a figura, ó. Este é o ponto A, joguei ele para cá. Esse aqui é o ponto C, ó, tracejado verde, ligo o A no C, estou desenhando de pé, mas é a mesma figura. Esse ponto do lado de cá é o ponto D, esse ponto do lado de cá é o ponto B, tá? Então, olha aí, tá vendo? Tá vendo a figura aqui? Eu desenhei A, B, A e D. B, A e D. E aqui embaixo também, ó, já tá o B e o D desenhado, eu vim aqui, desenhei o C. Não fiz toda a rabisqueira que está aqui dentro, que era parte do exercício, não tem como fugir dela, mas a gente pode dar uma limpada no desenho desse lado aqui. Vamos pegar uma cor diferente agora para a gente começar as nossas conclusões, tá? Já vamos finalizar o exercício aí mesmo. Olha o que a gente tem aqui. Isso é muito interessante. Não se esqueçam que a pergunta do problema ainda é esse ângulo aqui. Parecia simples no começo, né? E deu para ver que é simples nada, né? A gente quer esse ângulo aqui. Um jeito fácil seria a gente saber que aqui, ó, mede 90 graus. Só que isso é um pouco mais chato de demonstrar, eu tentei chegar de várias formas por ângulo externo, não deu certo. Como que eu consegui falar aí? Não, é isso mesmo. Por congruência de triângulos, ó, eu vou pôr aqui, vamos ver se vai caber, porque eu fui meio infeliz na hora de fazer a figura. Por lado, que é um critério de congruência de triângulos, 2 triângulos são congruentes, né? Para nós aqui, entre nós, são iguais, se eles tiverem os 3 lados iguais. Isso parece óbvio, mas na hora de provar as coisas da matemática, isso ajuda a gente muito, tá? E quais triângulos aí são congruentes por esse critério? Olha aqui, agora que eu vou precisar do vermelho. Você tem no triângulo A, B, C, você tem o 1 pauzinho, né? Tá cortado com 1 pauzinho, o 2 pauzinho e a base tracejada verde. Então, ó, você pode dizer, a gente vai igualar aí, fazer a congruência dos triângulos A, B, C e do triângulo A, B, C. É muito importante na congruência, tá? Eles não são só iguais, eles são congruentes. Na congruência a gente põe 3 pauzinhos e além disso, além de colocar 3 pauzinhos, manter essa ordem, tá? Que ordem, ó? Eu comecei a congruência aqui no A. A, o lado 1 pauzinho, né? Vai até o D. O lado 2 pauzinho vai do C ao D. E o último lado eu nem representei. Eu fiz assim, ó. Vértice 1, vértice 2, vértice 3. Quem são os equivalentes ali? Como é que eu vou pôr os vértices na mesma ordem? Ó, o equivalente do D é o B, tá vendo? Que é o que liga o lado
um pauzinho. O equivalente do C é o próprio C nos dois triângulos, tá? O A e o C estão nos dois triângulos. O lado ali que seria o espelhado, o reflexo, o vértice, perdão, que seria o espelhado, o reflexo, é o D e o B. Então esses dois triângulos são congruentes, tá? O da esquerda aqui, o ADC, é congruente com o ABC. Por quê? Ainda não mostrei 100%, só ameacei mostrar, mas vou mostrar, ó. Os dois têm o lado 1 pauzinho, os dois têm o lado 2 pauzinho e o terceiro lado que é o verde tracejado. O outro tem os mesmos lados, ó. O lado 1 pauzinho, o lado 2 pauzinho e o verde tracejado. Então você tem aí triângulos congruentes, tá? Sempre que você tiver dois isósceles com base comum, que é o que está acontecendo aí, exatamente, vamos rabiscar aqui no canto aqui de cima, nem sei que cor que eu tô, mas vai qualquer cor mesmo. Você tem um isósceles aqui, 2 pauzinho, e outro isósceles aqui, 2 pauzinho, ó. 1 pauzinho, 1 pauzinho, 2 pauzinho, 1 pauzinho. Com a base, que eu vou fazer de outra cor, comum. Sempre que acontecer isso, você forma triângulos congruentes. Não esse com esse, não. Traçando essa diagonal aqui do quadrilátero, você quebra ele em dois triângulos congruentes, porque os dois têm o lado verde, que é comum, os dois triângulos, ou seja, agora sim, ó, esse triângulo com esse triângulo. Os dois têm o lado verde, que é comum, os dois têm o lado 1 pauzinho e os dois têm o lado 2 pauzinho. Tá importante fazer os 3 pauzinhos quando você for falar em congruência e respeitar essa ordem, ó. O A e o C está nos dois triângulos, eu começo escrevendo eles por A, termino por C, e o lado aí oposto, que é o espelho nesse caso específico de congruência, tá? O D e o C tá no meio, então eu sempre vou nessa ordem, seguindo aí uma lógica na congruência de triângulos para nomear A, B e C, no outro eu faço também A, B e C, tá? Vamos dizer assim, os lados que... A gente vai pôr os vértices que formam o lado congruente sempre na mesma ordem. A e D formam esse lado num triângulo, que é o mesmo que A e B formam no outro triângulo. Da mesma forma também, D e C formam um triângulo e no outro C e B formam esse triângulo. Por isso que eu faço AB, DC e no outro AB, BC. Porque o BC é congruente com o DC e o AD é congruente com o AB. E o outro é comum, tá? Não tem como você representar aí os três lados, né? Você vai representar os três vértices para nomear o triângulo. Dado isso, acabou o nosso exercício. É só sair completando com os lados que a gente já conhece, tá? A gente sabe que os triângulos vão ser congruentes, então vamos ver em que letra eu vou pôr isso. Vamos pôr em vermelho mesmo. Aqui vai ser θ e aqui vai ser θ. Não se esqueçam que os dois triângulos, né, o da esquerda e da direita, são congruentes. Então, além de ter os mesmos lados, eles têm os mesmos ângulos. Aqui, ó, a gente já conhece, vai ser 36 mais 60, vai ser 96, tudo, tá? Então aqui também vai ser 96, certo? Aqui embaixo, com a mesma lógica lá em cima, vai ser alfa e alfa, certo? Porque são congruentes, ó. O ABC e o ADC são congruentes, então além de ter os lados iguais, eles têm os ângulos iguais. O 96 com o 96, o θ com θ e o θ com alfa. Mas a gente sabe o valor desse ângulo todo aqui, que seria o 2α, né? Nós sabemos. Seria legal colocar isso mais para baixo, né? Mas agora não vai caber. Vamos abrir um quadradinho aqui, ó, só para a gente finalizar o exercício. Não vai ficar uma coisa muito bonita, mas ok. A gente conhece esse ângulo vermelho inteiro. Ele vale 60 graus. Logo, última observação. Passo 2 dividindo 60, você tira que o alfa é 30. Dos exercícios mais bonitos que eu já vi, que eu penei para fazer, viu? E a segunda sacada do triângulo equilátero eu tive que ver pronto, só que estava numa língua estranha, então eu tive que deduzir, né? Chegar nessa ideia da congruência e deduzir tudo sozinho, com uma pequena ajuda. Vai estar aí na descrição, tá? Tanto a minha aula de ângulos na circunferência, como eu já falei, como o link para a página que mostrou essa resolução aí, que eu tive só metade da sacada. O pentágono eu saquei, o triângulo equilátero não, mas tá bom, tá valendo. Decifrei, terminamos. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Não é fácil, tá? É um exercício difícil, mas o vídeo ficou longo, porque eu quis explicar ele direitinho aí, já passar os conceitos de congruência também.